Edu Panzi, o Atlético é o novo 7º colocado do Campeonato Brasileiro. O Galo sobe na tabela de classificação, 21 pontos, 16 partidas. 7º colocado atrás do Bahia. Agora a situação melhora um cadinho no Campeonato Brasileiro. E a vitória foi importante não só para a tabela, mas para esse esquema do Barba que está sendo repetido, para esses jogadores que sistematicamente estão sendo escalados pelo argentino, Edu. Sem dúvida nenhuma, né, Pedro? É uma vitória consistente, vamos dizer assim. Eu acho que é o adjetivo que a gente pode usar para o jogo, para os 3-1 contra o Mirassol. O Atlético foi melhor que o adversário no primeiro tempo. Jogou muito bem nos primeiros 25 minutos, criou oportunidades, fez 1-0, poderia ter feito no mínimo 2, baixou o ritmo, sofreu com a bola aérea, já é algo que vem de algumas temporadas e precisa ser corrigido. No segundo tempo, voltou no início com o mesmo ímpeto, a mesma postura do início do primeiro tempo, e foi melhor, e nos mesmos 16 minutos do gol do Minda na primeira etapa, fez o segundo, de pênalti do Lodge, numa jogadaça, aliás, de pênalti do Maicon, numa jogadaça de Bernard e Lodge, que sofreu pênalti. E depois o Atlético fez um jogo correto, se defendendo com consistência, com concentração, algo que faltou contra o Botafogo, e conseguindo encaixar contra-ataques. Fez o 2-1, fez o 3-1 com Cícero, uma roubada de bola num erro forçado do Mirassol, assim como aconteceu no primeiro gol, também numa roubada de bola num erro forçado do adversário. Criou oportunidades para fazer o quarto gol com o próprio Cissé, numa jogada do Bernard, de novo, que foi o melhor em campo. E é isso, Pedro Abílio, que faz com que o torcedor recupere a confiança no time. São atuações consistentes, são atuações com entrega, jogadores que deixaram tudo em campo. Minda terminou o jogo, até o momento em que saiu, estafado, exausto. O Lodge, exausto, fez um grande jogo. O Bernard voltando de lesão, o melhor em campo, mais um grande jogo do Cassierra. É isso que faz o torcedor recuperar a confiança e voltar para o estádio. É claro que pedir no microfone, como fez o Barba, como fez o Everson, faz parte. Mas é com resultado, com consistência e com entrega. É fazer o torcedor se sentir representado em campo que traz o torcedor de volta para a arquibancada. Que o Atlético consiga até a parada da Copa, nos jogos restantes de Brasileirão e Sul-Americana, fazer o que fez hoje contra o Mirassol. Mas era o Mirassol, que vinha de 5 jogos sem perder, de 4 vitórias seguidas, Mirassol que lidera o seu grupo na Copa Libertadores da América. E o Atlético venceu. Bom jogo, consistente e vitória merecida, Pedro Abílio. Edu, eu queria destacar o Mamadi Cissé. Primeiro gol dele hoje com a camisa do Galo, 3 dias depois de uma expulsão muito cedo num jogo importante de mata-mata, Edu. Pois é, Pedro, que personalidade, né, cara? A gente já falava do Cissé em relação à personalidade, e eu acho que jogador jovem, o primeiro passo para virar jogador mesmo, bom, para se dar bem na carreira, é ter personalidade. E a gente já falava antes desses 2 últimos jogos, dessa qualidade do Mamadi Cissé, da personalidade que ele tem. E ele foi muito juvenil, né? Lá no Castelão, cometendo aquele pênalti, desnecessário. Se você quer puxar um adversário, puxa de uma vez com força fora da área, né? Se não conseguiu, tá com 2 minutos de jogo, deixa entrar, vê no que dá, confia no goleiro, se tomar um gol, vai buscar no 11 contra 11. Foi expulso. Foi um dos responsáveis pela derrota, mas que bom que a classificação veio. O treinador também foi muito mal naquele jogo. Não quer dizer que o Cissé e o Barba sejam os responsáveis pelos maus momentos ou jogos do Atlético, mas lá no Castelão foram os principais responsáveis. Hoje ele é acionado e é a primeira alteração. Sai o Coelho que não fez um grande jogo, a mesma entrega de sempre, não se omite, tá vindo de lesão na panturrilha, mas errou muito, né, no jogo, principalmente os passes no campo de ataque, e entra o Cissé. E aí, num dos primeiros lances, um passe errado do Daniel, ele pega essa bola na entrada da área, com muita tranquilidade, com jogadores adversários próximos, ele traz para a perna direita e dá um tapa na bola de muita qualidade. O Cissé é bola.
O Cissé tem personalidade. O Atlético precisa cuidar muito bem desse garoto. Ele é jovem, ele precisa aprender com os erros, como o que cometeu no Castelão, o Barba conversar, o departamento de análise de desempenho do Atlético chamar para uma conversa, explicar, trabalhar, mas é um cara diferente. E tem tido minutos, tem tido oportunidades. O Cissé tem a confiança do Barba. Ele é dos poucos que vem do banco e que tem a confiança do treinador. E hoje fez por onde? Marcou um golaço e por pouco não marcou outro belo gol, porque estava cheio de confiança. Era uma jogada em que ele tomou a decisão errada. Ele poderia ter tocado para 2 companheiros que estavam livres, eu não me recordo qual dos dois, e ele preferiu finalizar. Tava 3-1, era o 4º gol do Atlético, mas tá tudo bem. Tava confiante, tentou fazer o seu segundo gol. Uma das apostas do Atlético para colher frutos técnicos a curto prazo e financeiros a médio, longo prazo. Pedro Abílio. Talento, Cissé marcando pela primeira vez com a camisa do Galo. O Galo venceu o Mirassol em 3-1, vitória do Galo. Ô Edu, e agora para a sequência do Atlético. 2 jogos em casa de Sul-Americana, 2 jogos fora de casa de Campeonato Brasileiro, mesmo com opções mais restritas. O Eduardo Domingues encontrou um time, Edu? Não sei. Por exemplo, hoje o Bernard foi o melhor em campo, né, Abílio? Citei aqui os números. O Bernard acertou todos os passes que ele deu no jogo. E a maioria no campo ofensivo. E foram 2 decisivos para finalização. Esse gol que o Cissé perdeu foi passe do Bernard. Ele que tabelou com o Lodge no lance do pênalti, um passe de calcanhar. Ele que deu a assistência para o primeiro gol do Atlético. E eu não sei, talvez não seja o titular desse time. Porque o melhor jogador do Atlético de linha na temporada é o Vitor Hugo. Talvez se o Vitor Hugo não tivesse com esse edema e ausente, o Bernard não tivesse tendo esses minutos que tem tido. E eu não sei se ele é o titular. O Minda vem ganhando minutos e confiança. Hoje fez um bom jogo de novo. Mas é um cara que fisicamente está muito abaixo. Cassier é titular absoluto. O Coelho é o cara da confiança para fazer a ala. E me parece que o Barba enxerga no Lodge e no Coelho alas desse time e jogadores imprescindíveis. Ele tem como ideia, nesse momento, 3 zagueiros. Não necessariamente de origem. Hoje, de novo, o Natanael foi o 3º zagueiro e terminou como ala direita. Por quê? O Barba não confia definitivamente em Reinier, em Dudu, em Igor Gomes. E eu também não, tá? Eu também não confio. Aí eu pergunto, mas por que traz pro banco, né? Por que não traz? Sei lá. Alguém da base? Será que é tão pior assim? Será que entrega tão menos? Será que é tão menos confiável do que Dudu, Reinier e Igor Gomes? Cara, pelo menos, se esses 3 estão no banco e não entram, traz pro banco alguém da base. Como tinha o Pacini no Castelão, que foi lá e deu ao Atlético o gol de sobrevida e que levou pros pênaltis. São coisas que não entram na minha cabeça, mas isso é outra discussão. Então não dá para cravar que ele tenha um time titular, mas ele já tem um desenho. 3 jogadores, saída de 3, 2 à frente, volantes. Esses 2 volantes me parecem os titulares. Franco e Maicon. Não sei se ele na frente. Ele pode manter o Bernard no time principal e trazer o Vitor Hugo para frente dessa linha de defesa para jogar com o Maicon. Por que não? Pode ser uma opção. Então você tem ali algumas ideias. Que bom, algumas opções vêm surgindo nessa reta final de 4 jogos restantes até a parada para a Copa do Mundo. Vai esticar a corda com alguns atletas, acredito eu. Mas especificamente Campeonato Brasileiro vai ter que buscar ponto fora de casa. O Atlético tem tido muita dificuldade jogando como visitante. Não importa a competição. Foi assim na Copa do Brasil, tem sido assim na Sul-Americana e no próprio Campeonato Brasileiro. Mas o desenho tático, 3 zagueiros, saída de 3 mais 2 volantes, alas, Lodge na esquerda, Coelho na direita, um centroavante, Cassier, sai Cassier, entra Cauã Soares. 2 jogadores de ataque por dentro, Bernard e Minda, pode ser Vitor Hugo e Minda, pode ser Vitor Hugo na do Alan Franco, com o Maicon jogando como primeiro volante. O desenho tá ali. As peças podem se modificar. Mas, assim, teve
bons jogos com esse desenho, tivemos jogos razoáveis com esse desenho, tivemos jogos ruins com esse desenho. Precisa de constância, oscilar menos e regular mais. O futebol pede isso. E a repetição ajuda. Mas nada disso tira da minha cabeça que o Atlético precisa de mais talento do meio para frente. E talento hoje não se encontra no elenco. Talento o Atlético vai ter que buscar na janela de transferência agora na parada para a Copa. Yo creo que la evolución del equipo hace crecer las individualidades y que cuando una individualidad como la de Bernard trabaja para el equipo, en algún momento termina, como dije alguna vez, floreciendo y empezando a tener los rendimientos que creemos que él nos puede dar. Y puede seguir creciendo, puede seguir mejorando. A mí me pone feliz cómo está jugando. Es un jugador muy comprometido, un jugador que salió de acá, fue campeón, volvió para dar lo mejor de sí, lo que muchas veces no se tiene paciencia, que estamos esperando a Bernard de 20 años y ya tiene 33. Hoy le está dando inteligencia al equipo, le está dando una colaboración inmensa defensiva, pero todo su aporte ofensivo, bueno, hoy se ve reflejado porque el equipo ganó, el equipo jugó bien, el equipo mostró solidez, más allá de recibir un gol, el equipo mostró solidez. Y creo que hubo otros partidos que para mí ha jugado mejor, pero como el equipo no ganaba, no se iba a ver reflejado y no íbamos a hablar de eso. Pero como Bernard, también hay muchos otros chicos que lo han hecho muy bien, porque el equipo tuvo un rendimiento bueno. Eduardo, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Você falou de solidez defensiva, eu queria te perguntar sobre o ataque, porque teve a saída do Hulk, é um jogador que fez história por aqui. A gente já viu uma mudança na característica do ataque do Atlético e os jogadores estão atuando, né? O Cassier tem 4 gols, 2 assistências, o Minda hoje fez o 3º gol dele em 5 jogos, né? Eu queria que você falasse sobre essa mudança e como que está sendo. Pelos números está acontecendo melhor, né? O ataque do Atlético está funcionando. Obviamente la calidad individual de Hulky no la vamos a discutir, pero hoy creo que hemos cambiado alguna fase de más de posesión de pelota en ataques rápidos, porque tenemos los jugadores adecuados para atacar rápido. Entonces el equipo entendió ese cambio. Y tener 3 jugadores explosivos arriba como Bernard, como Minda y como Cuello te hace como también tener mucho vértigo, muchos ataques rápidos. Tenemos que encontrar ahora el equilibrio, cuándo atacar rápido, cuándo tener la posesión y no desesperarnos, porque hubo muchos momentos que podíamos manejar mejor la pelota con mejor criterio, sobre todo en el primer tiempo. Me parece que algunas decisiones las podíamos haber tomado mejor en el último tercio del campo de juego, pero bueno, estábamos en ese momento saliendo de una parte sensible que hoy muestra el equipo madurez, hoy muestra el equipo que está sólido, que cree en lo que hace, y eso es lo más importante. Cuando ya el equipo cree en lo que hace y lo refleja dentro del campo de juego, hoy el torcedor se va muy contento porque ve un equipo con confianza, un equipo con seguridad, más allá de que sufrimos ese gol de pelota parada, pero prácticamente casi no sufrimos. Boa noite, Domingues. No segundo tempo, logo no início, o Atlético perdeu um pouquinho da velocidade da saída de bola, verticalizando pouco.
mas logo em seguida ele conseguiu encontrar isso, que originalizou o lance do pênalti, e depois no terceiro gol do Atlético. Se atribui essa baixa, essa perda no início do segundo tempo a alguma coisa do mental dos jogadores, ou foi o time adversário que conseguiu barrar o Atlético ali naquele momento? Obrigado. No, de nuevo, me parece a la cantidad de partidos y viajes que tuvimos, no solo partidos, muchos viajes y largos. Se cansan los chicos y sobre todo los jugadores con explosión. Hoy, al inicio del segundo tiempo, ya Cuello estaba jugando con lo justo, Minda estaba jugando con lo justo, y son dos de los chicos que nos dan mucha explosión, mucho en ataque, y claro, lo sintió el equipo en ese momento. Por eso también los cambios, y cuando entró Cissé y cuando pudimos darle frescura al mediocampo y darle más abertura también con la defensa, con la línea de tres, comenzamos a salir otra vez rápido y en el ataque, no solamente en el ataque rápido, sino en la presión. Los dos, el primero y el tercer gol, vienen de presiones muy buenas del equipo en zona ofensiva, y que prácticamente sabíamos que lo podíamos conseguir, y las finalizaciones fueron muy buenas. Podíamos haber aumentado aún más, pero nada. Cuando llegamos al entretiempo hablábamos de que hay que ajustar, digamos, y cuando uno tiene que ajustar y no mejorar, porque a mi criterio, el primer tiempo casi no nos patearon al arco, digamos, tuvimos situaciones de gol, teníamos, digamos, controlado el partido con pelota y sin pelota también. El control del partido no es siempre porque tenés la pelota. Sin pelota teníamos el control del partido, y que otra vez recibir un golpe y que se genere esa sensación que en el segundo tiempo, por eso hablé antes de la confianza del jugador, lo que cree el jugador, lo ve el hincha, se ve reflejado, y hoy terminó viéndose las situaciones positivas por el resultado. Boa noite, Eduardo. Fernando, da Rádio Fan FM. A gente já vê que o time já joga com mais fluidez, chega mais com fluidez ao ataque, faz menos força para chegar ao ataque. Em contrapartida, na defesa, são 13 jogos seguidos sofrendo gols, e aí da mesma, grande maioria, da mesma maneira, com bolas alçadas na área, bola aérea. Esse é o principal ajuste que você tem que fazer, o seu principal obstáculo hoje, taticamente falando, treinar essa bola aérea defensiva? Sí, pero también que sabemos que somos muy fuertes también en ofensiva, en la bola aérea. Hoy se trabaja mucho y es muy, a veces, delicado decir, este es el problema. Y cuando por ahí fue un desajuste o fue alguna distracción, hoy creo que fue mérito del rival. Los primeros dos córneres nos tiraron al primer palo bien cerrado, el tercero lo abrieron bien, un gran cabezazo, y el segundo tiempo ajustamos esa situación. Pero sí está en nuestro debe de ajustar. Todos los partidos sufrimos goles, entonces para el próximo partido nuestro propósito es continuar con el ataque. Me parece, coincido con ustedes, de que hay una buena fluidez en el ataque, y tenemos que buscar mejores situaciones defensivas. Domingos, boa noite. Leandro Colombo, de Tempo Esportes. Você, no jogo contra o Ceará, coloca um garoto, Cauã Pacini. Ele faz um gol que permite o Atlético ir para as penalidades.
Você hoje coloca o Cissé e ele faz um gol. Só que para além desses que estão entrando, chama a atenção os que não estão tendo oportunidade. O Igor Gomes já não entra há algum tempo, o Scarpa está afastado com um problema. Mas pelo que a gente sabe, é interesse do clube talvez negociá-lo. Hoje não entra o Dudu e você perde os dois pontas. Citou o Coelho, citou também o Alaminda. O Dudu, especificamente, ele termina bem a temporada passada. O torcedor cria uma esperança no que poderia ser o Dudu. Com uma pré-temporada, fresco, digamos assim, para jogar e para ajudar o Atlético. Ele tem 2 jogos. Me parece um movimento do clube pensado e que você, evidentemente, concorda. O que aconteceu especificamente com o Dudu que ele não consegue ser opção no seu time? Eduardo, obrigado. Sim. Creo que de a poco vamos encontrando al equipo, ¿sí? Creo que en el primer mes y medio, 2 meses, ¿no? Casi 2 meses, casi 2 meses. Yo no sé cuánto vamos, 2 meses y medio acá, más o menos, ¿sí? Entonces el primer mes y medio todos tuvieron la oportunidad, todos. El equipo va creciendo, encontramos un sistema que el equipo se siente cómodo y vemos las situaciones que le da comodidad al equipo. Entonces, hay partidos que le va a tocar a uno, partidos que le va a tocar a otro, partidos que algunos van a tener más juego, otros no. Yo pienso partido a partido, no pienso todavía en lo que va a pasar después del parate. Si el club tiene alguna situación con X jugador, conmigo prácticamente todavía no lo charlamos. Entonces, si no está ingresando X jugador más allá de Dudu, es por lo que veo que, digamos, otro jugador mejor para el momento. Si estuviera, no es que está mal, pero si entendería que Dudu no nos facilitaría muchas cosas, lo pondría. Pero veo que en ciertas circunstancias otros jugadores me parecen que nos dan más piernas, más frescura, le dan más algún tipo de situación al equipo, y no quiere decir que esos jugadores que no están ingresando lo estén haciendo mal. Pero hoy, digamos, a mi forma de ver, a mía, muchos partidos, digamos, merecíamos más de lo que conseguíamos. Están los datos, que a muchos de los periodistas les gustan los datos. Tendríamos que tener más puntos de los que tenemos. Entonces quiere decir que la productividad del equipo es buena. A veces no se ve reflejado por el resultado y que hay que ajustar y tenemos que seguir ajustando. Entonces, somos un equipo que tiene 33 jugadores, entran 11. Y ya lo hablé muchas veces. Hoy juegan lo que creo que le pueden dar mejores situaciones al equipo, sea quien sea. No me fijo en el apellido. No me voy a fijar en el apellido. Eduardo, boa noite. Max Lopes do Bate-Fundo Esportivo, do canal do Max Lopes, né? Ao estudar você, né, o seu principal, as suas principais qualidades era uma equipe organizada, com boa, bem defensivamente, uma transição muito rápida. Talvez hoje foi a partida mais se parecida taticamente com o que a gente, pelo menos eu estudei antes de você chegar ao Atlético. E dentro desse esquema de transição, de letalidade na transição rápida para fazer o gol, uma peça muito importante é o Coelho, que eu acho que até joga melhor pelo lado esquerdo, mas você tem usado ele pelo corredor direito. É um jogador que talvez do futebol brasileiro um dos mais incisivos ali em criar, a gente brinca que é a fumaça danada, o drible curto, porém na última ali, na tomada de decisão final, ele tem falhado muito, e eu queria saber se você também tem observado isso, se você e sua comissão tem esse diagnóstico,
né? Contra o Flamengo, 2, 3 oportunidades antes do Flamengo abrir o placar, ele poderia ter tomado uma decisão melhor. Hoje, alguns lances no primeiro tempo, ou seja, ele faz o mais difícil, talvez, de criar o espaço, mas na hora de ou chutar certo ou dar o passe para o melhor colega, ele tem falhado nisso. Se é um diagnóstico, uma observação para vocês, se vocês têm dele para evoluir. Obrigado. Sí, lo más difícil es crear situaciones de gol con defensas bajas. Hoy, si no atacábamos rápido, el rival se reorganiza rápido y iba a ser un bloque muy bajo, 5-2. Iba a ser muy difícil entrar al área. Por eso entendíamos que el ataque rápido iba a ser nuestro mejor ataque, nuestra mejor arma. Y la presión alta, porque tenían muchas pérdidas de balón en campo propio. Usted me habla de Cuello. Lo más difícil y lo más caro en el fútbol es el gol. Por eso los jugadores más caros en el mundo son los que hacen goles. Tenemos la posibilidad de contar con Tomás, que tiene un desequilibrio muy importante, muy importante. Tiene que tener paciencia, porque como usted me acaba de decir, hoy tuvo algunas situaciones que por ahí decidió, a mi forma de ver, apresurado. Lo hablamos en el entretiempo. Con Flamengo jugó por izquierda, no tiene nada que ver si juega por izquierda o por derecha. Por izquierda tuvo 2, 3 situaciones que se apresuró dentro del área o controló mal. Entonces no siento que sea un aspecto de si juega por izquierda o por derecha, porque en esos 2 partidos que usted me mencionó, hoy y el de Flamengo, uno jugó por izquierda, otro jugó por derecha y no pudo generar la chance cuando quedó 1 contra 1, que es lo más, entre comillas, ¿no?, lo más fácil que tiene él. Entonces tiene que tener calma. Lodi lo está haciendo muy bien por izquierda, y si no juega por derecha va a jugar otro, porque por izquierda juega Lodi. Entonces, de nuevo, lo que miramos es el todo, el equipo. Entonces, si entendemos de las situaciones que podemos generar, crear, y tener calma dentro del área, siempre se tiene un tiempo más. Y si él logra no apresurarse, hubo 2 situaciones del primer tiempo que creo que le pasó a Natanael por afuera y podía jugar con él, o jugar amagando con él. Hay que tener tranquilidad. Por el momento lo vamos a usar por derecha, por el momento lo vamos a usar por izquierda. Es un gran jugador, y tenemos suerte de tenerlo. Obrigado a todos. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aí nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!